O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei. E a ti eu canto glórias. Aleluia. 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 No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, e o seu amor envolva os nossos
corações. Amém. Amém. Para encerrar? Vai chorar de novo não, hein, Toninho? Eu não estou fazendo nada com você. Sabe que essa Ave Maria aí eu acabo chorando. Chorar é bom para limpar o coração. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Dá tempo para mais uma? Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz.
Só depende do melhor que eu quiser. Só depende do melhor que a gente fizer. Gratidão a todos pela oportunidade. Deus abençoe. Bom trabalho. Gratidão, Toninho. Deus abençoa. Assim seja. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos bem-vindos. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Governador Divino. Nenhum trabalho encontra êxito sem esforço. Se queres construir algo, inicie pelo alicerce da persistência e levante os muros da dedicação, onde o telhado será a disciplina e o acabamento de sua edificação, o amor. Jesus, governador do orbe, antes mesmo que a terra existisse, já trabalhava em benefício de toda a criação, do oceano ao perfume das flores, da nascente do rio ao grão de areia que reflete a grandeza do sol. Não foram edificações do acaso, mas trabalho secular do Senhor da vida. Esforça-te sempre. Lembre-se do labor árduo do Cristo, por intermédio de Deus, nos primórdios da vida terráquea. Como é registrado em Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. O governador divino. Boa noite a todos, a nossa gratidão. Vamos, nesse momento, respirar bem fundo, agradecer a Deus por esse dia, pela noite que se inicia, pela harmonização que o nosso irmão Toninho fez para nós, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada, por esse momento de estudo e de reflexão. Agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, que deixou os seus exemplos, o seu evangelho, para que possamos aprender a cada dia um pouco mais. Gratidão, Jesus. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa. Que a espiritualidade amiga possa estar agora ao lado do nosso irmão Alcarcis, para que ele possa trazer bastante esclarecimentos para a gente do Evangelho. E que possa estar do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento. Senhor, nós te agradecemos. Esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em hospitais, em asilos, em creches, orfanatos, às vezes sem moradia, sem alimentação. Que uma gotinha do seu amor possa ir de encontro a cada coração e cada um sentir a presença de Deus, do amor de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo ao Cassim. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. A nossa gratidão. E gratidão Bazinha também. Eu agradeço a todos, Ademir Coelho, né? Que pela oportunidade de estarmos aqui para conversarmos. Eu prefiro falar conversar do que palestra, né? E agradeço a Bá, que é minha fã de carteirinha, né? Está sempre com a gente aí, estudando, incentivando, estimulando. E quero agradecer, né, particularmente aos amigos que estão aqui, vieram me prestigiar, vieram me ajudar, na verdade, a desenvolver esse assunto que eu posso dizer que pode ser até bastante conhecido e bastante falado. Mas, na minha ignorância, como eu passei a conhecer há pouco tempo, então eu acho que é pouco falado e pouco conversado, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Aqui, aguardando, ouvindo essas músicas que o Toninho cantou para a gente, cada uma melhor do que a outra, né? Vai fundo no coração, nas emoções. Eu lembrei da passagem de Paulo de Tarso,
na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, que ele diz que a nossa palavra, nosso dom, seja para exortar, edificar e consolar. E aí a gente já pega, fazendo uma extrapolação da letra, o tríplice aspecto do Evangelho, o tríplice aspecto do Espiritismo e o tríplice aspecto da doutrina espírita. Precisamos, de início, partir da seguinte premissa, que a doutrina espírita é o resultado da observação, do estudo, da comparação realizada pelo professor Rivail, na observação do fenômeno espírita. E esse fenômeno espírita foi classificado como espiritismo. E é muito comum nós que estamos iniciando na doutrina espírita, no estudo da doutrina espírita, confundirmos doutrina espírita com espiritismo. São coisas, em essência, podemos dizer que são a mesma coisa, mas quando vamos buscar esse lado filosófico da doutrina espírita, descobrimos que, em verdade, doutrina espírita é algo e espiritismo é algo muito maior. E eu digo maior, até lembrando das palavras de Allan Kardec também, muito pronunciada quando se fala que o espiritismo é progressista, ou que o espiritismo jamais será ultrapassado. E é na linguagem de Allan Kardec, nas palavras de Allan Kardec, se em algum momento for provado que ele está equivocado em alguma coisa, ele se corrigirá. Nesta fala de Allan Kardec, eu posso dizer que numa fala filosófica, representa um toque de humildade de Allan Kardec, quando diz que o espiritismo, se provado que ele está em erro, ele se corrigirá. Em verdade, podemos dizer que é um desafio aos detratores do espiritismo. E também, consequentemente, da própria codificação espírita ou da própria doutrina espírita. Porque falar de erro, falar que algo é errado ou que não convém, não torna isso errado nem inconveniente. E, como diz o próprio codificador, para se criticar ou para se falar de algo, é necessário que se conheça. Então, quando nós buscamos e entendemos filosofia como a busca do saber, ou, se quiserem, a busca do entendimento das coisas, independente das demais convenções e definições de filosofia, e entendendo também ciência, não como especificada ou definida pelos doutores, mas entendendo ciência como conhecimento. Seja que tipo de ciência tratada, ela sempre agrega conhecimento. E esse conhecimento que a ciência agrega ao homem ou ao espírito é particularmente comprovado.
O conhecimento que a filosofia, que essa busca do saber, agrega ao espírito, associado à ciência, nós podemos dizer que busca o bom senso, que busca a razão. E como ciência e como filosofia, gera em nós mudanças mínimas, nem que seja de pensamento. E as mudanças de pensamento podem ou não mudar as nossas atitudes, que, de acordo com a doutrina espírita, é moral. É a regra de bem proceder. Sendo assim, quando nós falamos que vamos fazer uma conversa, fazer um diálogo, fazer uma palestra ou um comentário qualquer, à luz da doutrina espírita, nós precisamos buscar, nos esforçar para compreender tal assunto na maior profundidade que pudermos, sobre os 3 aspectos da doutrina. Quando tratamos de espiritismo, que, em minha opinião, é uma lei, que podemos dizer que essa lei, num estudo mais profundo, é a lei de amor, que rege, com ela Deus rege todo o universo, como fala São Vicente de Paulo, na questão 888, se eu não me engano. Então, nós descobrimos que a principal lei que gera, que governa todo o universo, é essa lei de amor. O que é a lei de amor? Essa lei de amor serve para reger todos os seres e coisas do universo. Isso nós encontramos. Quando nós falamos em 3 aspectos, então nós falamos, primeiro, no aspecto filosófico. É muito comum quando nós falamos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, ou então que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Talvez pela ordem alfabética a gente profira a ciência antes da filosofia. Só que, quando a gente percebe, em verdade, a filosofia antecede a ciência propriamente dita, porque a filosofia é algo que nos impulsiona ao conhecimento, enquanto a ciência vem comprovar esses conhecimentos e defini-los à luz do conhecimento, à luz da evolução do conhecimento humano. Enquanto esse conhecimento gerando transformação no homem, e quando gera uma transformação para bem, nós podemos entender como consequências desse aprendizado, ou dessa filosofia, ou dessa ciência, ou seja, ou desse conhecimento. E como gera mudança de comportamento, gera mudança de atitude, ou, se quiserem, de moral. Quando essa mudança de comportamento é para o bem, essa mudança moral nos conduz à compreensão ou à tentativa de compreensão desse ser que governa todo o universo. Na linguagem popular ou poética, nós podemos dizer que seria a ligação ou religação com Deus. Mas quando estudamos a doutrina espírita, nós descobrimos que Deus cria os espíritos simples e ignorantes, ou seja, simples sem desenvolvimento, ignorantes sem conhecimento. E ele cria esse espírito
ou, se quiserem, individualiza o princípio inteligente por ele criado, associando esse princípio inteligente à matéria, o fluido universal ou a matéria elementar, passa a ser, então, esse princípio inteligente como se fosse a mônada, o átomo primitivo. E, a partir daí, esse princípio inteligente, sempre restrito à matéria, ou pela matéria, ligado à matéria universal, começa a desenvolver-se, passando por diversas transformações. Essas transformações, inicialmente, são instintivas, são induzidas, se assim podemos dizer, até passar a ser uma transformação, quase no nosso estágio atual, consciente, ou seja, mudar por saber que estamos mudando, mudar por querer mudar, mudar por saber que podemos melhorar, mudar por saber que podemos agir de forma mais coerente para termos paz, alegria, até felicidade. Essas mudanças para melhor é que as pessoas dizem que o espiritismo é uma religião, ou que a doutrina espírita é uma religião. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, dezembro de 1868, ele diz que o espiritismo pode ser considerado uma religião desde que não seja essa religião convencional, pois ela não tem dogmas inadmissíveis, ela aceita discutir todos os seus princípios, a doutrina espírita, e não tem rituais, não tem paramentos, não tem nenhum ritual. Isso traz para nós, espíritos em evolução, um tanto quanto dificuldade, porque por sermos controlados à matéria, por sermos apegados à matéria e por nos faltar muitas vezes a extrapolação do visível para o invisível, fazer a extrapolação à luz do Evangelho da letra para o espírito, da verdade para o específico, então torna para nós difícil nos desvincularmos daquilo que nós estamos acostumados. Diferença entre espiritismo e doutrina espírita, de forma simples, é que o espiritismo gerou ou deu origem à doutrina espírita. Se ele deu origem à doutrina espírita, a doutrina espírita não é espiritismo, mas é baseada nele. Então, o espiritismo, na verdade, como eu disse em princípio, é uma lei que rege a relação entre os espíritos. E aí vem o entendimento. Eu sou o espírito, todos nós somos espíritos, não somos? Se todos nós somos espíritos, se o espiritismo é uma lei que rege os espíritos, entre outras coisas, ela rege também a relação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Quando estudamos aquilo que é chamado de evangelho, que especificamente encontramos no Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas e João,
porque as cartas de Paulo e dos apóstolos são outras deduções e outros comentários a partir daquilo que eles viram, que eles presenciaram e entenderam, bem como esses 4 chamados evangelhos são a opinião, a visão, o entendimento de que esses evangelistas tiveram do contato ou não com Jesus, pois Lucas não teve contato com Jesus. Aí podemos dizer que Marcos também não. Apenas João e Mateus tiveram, vamos dizer assim, um contato mais direto com Jesus, porque Marcos, na verdade, podemos dizer que foi, né, um aprendiz de Pedro e Paulo. Bom, então, o que nós chamamos de evangelho, na verdade, é uma visão de alguns homens com características especiais, orientados diretamente, vamos dizer até assim, por Jesus, que colocaram a sua visão em textos, o seu entendimento em textos. E esses textos, como eram normalmente inspirados ou ditados, como a gente pode ver no livro Paulo e Estevão, as cartas que Paulo escrevia, que na verdade Paulo não escrevia, Paulo ditava e outro escrevia, e a única carta, teoricamente, que ele escreveu é aquela que os estudiosos têm dificuldade de conceber que é, na verdade, uma carta dele, talvez a única que ele realmente escreveu. Então, quando nós estudamos em uma certa profundidade, nós descobrimos que o Evangelho, ou seja, aquilo que Jesus nos trouxe, que é interpretado de acordo com algumas formas de entendimento, como Jesus nos trouxe o amor, Jesus nos trouxe a verdade, Jesus nos trouxe o entendimento de Deus. Mas poucos lembram que Jesus nos trouxe a comunicação direta com os Espíritos. Que também está recheado o Velho Testamento. Então, em verdade, o que Jesus nos trouxe, quando nós vamos ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, foi uma revelação. A doutrina espírita trata Jesus como a segunda revelação. Mas qual é essa revelação que Jesus nos trouxe? E aí eu peço perdão para vocês para não aprofundar muito, mas, assim, a revelação fundamental que a gente tem dificuldade de perceber que Jesus nos trouxe foi como se relacionar com os homens. Mas ele também nos ensinou como nos relacionar com os espíritos, porque os homens são os espíritos. Então, ele nos ensinou a nos relacionar com os espíritos encarnados e desencarnados. Só que ele não desenvolveu o assunto. Como, por exemplo, Paulo desenvolveu o assunto no capítulo 12, 13 e 14 da sua primeira carta aos Coríntios. Então, aquilo que estão nas cartas são, se assim podemos dizer, o entendimento daquilo que Jesus fez. E Paulo vivenciou isso. Há aqueles que dizem que Paulo de Tarso foi o maior intérprete do Evangelho. Ou seja, Paulo de Tarso foi o que melhor entendeu o comportamento e as atitudes de Jesus.
E a gente percebe isso quando ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Por quê? Essa semente do evangelho, como a gente aprende na parábola do semeador, depende do terreno dos nossos corações. O quão preparado estamos para entender que precisamos melhorar e que, para melhorar, precisamos mudar. Vem a primeira pergunta. Nesses todos os entendimentos que nós possuímos, já possuímos da doutrina espírita, ou daquilo que nós estudamos, eu vou chamar de textos sagrados, ou escrituras sagradas. Quais já foram, de fato, as nossas reais mudanças? Poucas, né, Lucas? Não sei. A minha é pouca. Eu estou tentando mudar muito mais, mas ainda está pequena. Eu lembro que eu ouvi falar, me falaram uma vez, e eu fui procurar e eu encontrei, mas não me lembro mais onde. De repente, o Isaías, o Ronald, o Aloysio, que estão aqui, que são pessoas estudiosas, né, possam me ajudar nesse momento. O Ademir, né, Evani, essa turma aí que vem colaborar com a gente. Emmanuel fala que nós só perdemos o vício do cigarro depois de 3 encarnações sem fumar. Então, então aqueles que fumaram nessa vida, como eu, beberam nessa vida, sabe que, por enquanto, de acordo com Alcoólicos Anônimos, por exemplo, nós estamos abstêmios, né? Ou seja, nos esforçando para nos manter fora do vício, ou, se quiser, fora do hábito, ou ainda fora do costume. Por quê? Entendemos que isso prejudica nossos pensamentos, nossas palavras, consequentemente, nossas atitudes. Então, em verdade, nós podemos estar abstêmios de algumas atitudes. Então, hoje nós pensamos, mas não falamos. Falamos, mas não fazemos. Claro que não pode ser igual aquela mãe, né? Aquele pai que fala, se fizer eu vou te bater, se fizer eu vou te bater. E Deus fica esperando a gente. Então, nós precisamos tomar atitude. E aí, quando a gente toma atitude, a gente procura se afastar daquilo que nos causa inconveniência. Então, eu gosto de beber, eu gosto de fumar e gosto de outras coisas, mas hoje eu compreendo que não é o melhor para mim. E quando eu mudo este hábito, eu passo a ter outras atitudes. Aqueles que já beberam, por exemplo, sabem que, quando bebiam, tinha um certo círculo de amigos. E mesmo os fumantes, que são, vamos dizer assim, mais generalizados, quando a gente fumava, a gente tinha um certo círculo de amigos. Quando a gente pensava de uma maneira um pouco diferente da que nós pensamos hoje, nós tínhamos um círculo de amigos. E a este círculo de amigos, que na antiguidade era chamada igreja, e que Allan Kardec diz na Revista Espírita de dezembro de 68, é uma coletividade que tem mais ou menos os mesmos pensamentos, embora existam milhares de diferenças. Então, aí vai uma dificuldade nossa de desapegar das castas, de desapegar das hierarquias,
que são necessárias. Mas quando eu digo desapegar das hierarquias, as hierarquias impostas. As hierarquias que deixam de ser intelecto moral para serem ditatoriais. Aquelas hierarquias que têm dificuldade de discutir ideias, mas manter-se juntos. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei de amor, por exemplo, a gente percebe que a única coisa que nos une é aquilo que é comum. Então, quando nós quisermos nos unir a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer ideia, com um objetivo salutar, nós precisamos buscar os pontos comuns. Mas, devido às nossas imperfeições, nós buscamos as diferenças. Nós observamos as diferenças e deixamos de valorizar as igualdades. E aquilo que nós chamamos de diferenças, no fundo, são igualdades. A psicologia diz algo mais ou menos parecido, como eu não sou psicólogo, mas aí vocês poderão me ajudar, que a gente vê no outro aquilo que nós somos. O outro, em verdade, passa a ser para nós um espelho. Emmanuel diz que são os nossos professores. Então, a gente pede a Deus compreensão. A gente pede a Deus... Não, vocês talvez não, né? Mas eu peço a Deus compreensão. Peço a Deus paciência. Então, o que ele me dá? Enigmas para que eu possa compreender. Situações que façam com que eu exercite o raciocínio para que eu compreenda. Estímulos para que eu possa despertar para as necessidades que eu preciso. E nós não nos unimos a nada, e vou estender, e a ninguém pelas diferenças. E este é um princípio da doutrina espírita. Allan Kardec diz lá no Livro dos Médiuns. Mais exatamente, em vários lugares, mas eu me lembro muito do item 226, que ele diz, com outras palavras, que toda mensagem, toda manifestação que vem através do médium é, em primeiro lugar, para o médium. Quando nós associamos isso ao Evangelho, nós lembramos que Jesus falou assim: todo trabalhador é digno de... Isso mesmo. Eu gostei, todo mundo abriu a boca assim, ó, e falou, é digno de salário. E o trabalhador é o primeiro beneficiado, porque o trabalho que ele vai desenvolver é o remédio que ele precisa. E nós, como espíritos, não desenvolvemos de nenhuma outra forma que não seja pelo trabalho. Seja, a gente pode extrapolar, seja o trabalho físico, seja o trabalho mental, seja o trabalho psicológico, seja o trabalho emocional. Então, quando eu estou lá servindo a sopa
para aqueles que dela necessitam? Se eu souber extrair desse ato a utilidade para mim, eu recebo o meu salário. Mas se eu não conseguir extrair a utilidade desse ato para mim, eu deposito na poupança. Mas eu não tenho. Eu não recebo diretamente, porque eu não consegui identificar qual é a utilidade. Falando filosoficamente, aprendemos com a doutrina espírita que Deus governa todos os universos. Que Deus nos criou simples e ignorantes para atingirmos a perfeição plena, vamos dizer assim, o máximo que a criatura pode chegar. E para isso precisamos trabalhar. Se eu deixo de edificar pelas exortações que vêm à minha volta através dos estímulos, muito provavelmente eu não me sinto consolado. Falta-me alguma coisa. Quantos de nós conviveu, ou até vive ou viveu situações que estava sempre se sentindo vazio? Lado moral, ou, se quiserem, filosófico. Joana de Anjos fala, e Divaldo também, o vazio existencial. Você faz, e está faltando algo. O que é que está faltando? Se eu tenho conhecimento e eu trabalho, o que está me faltando? Isaías? Ademir? Bá? Mauri? Conceição? Opa! Não. Nós temos um vazio do tamanho de Deus. E a única coisa que vai preencher esse vazio é só Deus. Mas Deus não está dentro de nós? Nos falta vontade. Vontade está a questão 909 do Livro dos Espíritos. O que nos falta para vencer as nossas inclinações, muitas vezes, é vontade. E diz assim os Espíritos, com poucos fazem esforços, porque com pouco esforço a gente pode mudar. Mas o Isaías ia falar, Isaías, me ajuda aí. Ô, Bucassi, né? Boa noite a todos. Eu creio que falta um pouco no trabalho espírita, né? Quando esse vazio existencial entra na nossa alma, eu acho que falta um pouco, né? Falta empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? De aliviar a cruz do outro, sentir um pouco a dor do outro e nos imaginar naquela situação, né? Que como nós receberíamos aquilo. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento de nos colocar no lugar do outro, nós começamos também, porque muito se fala em amor, né, no trabalho, ter amor ao trabalho. Muitas vezes a gente fica imaginando que amor que é esse, né? E se esquece que esse amor, ele começa a ser desenvolvido pelo ardor. Quando nós desenvolvemos o ardor, logo depois vem o amor. Né? É a unção que os evangélicos dizem, né? Quando nós nos adentramos no trabalho. Então, é muito importante quando nós vamos distribuir uma cesta básica e nós não temos esse cuidado de desenvolver essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de imaginar que nós poderíamos também estar ali recebendo aquela cesta,
nós fazemos isso de uma forma muito mecânica, né? E acaba entrando a frieza, a indiferença pela dificuldade, pela dor do outro. E a vida, né, quando a gente permite que essas coisas entrem em nós, começa a desenvolver uma certa indiferença, né, pela vida, as coisas, a gente deixa que as coisas vão acontecendo mecanicamente, até mesmo no trabalho espírita, né? É importante, de vez em quando, nós desenvolvermos o nosso trabalho em oração, né, fazer uma avaliação do como foi a nossa caminhada até ali, desenvolver aquele sentimento, deixar voltar aquele sentimento dos primeiros tempos, quando a gente começou com aquela euforia, com aquela alegria, né? E deixar que isso volte dentro do nosso coração. Então, está faltando muito isso, né? Antes eu até brincava, eu falava que era muito fácil a gente conhecer um espírita. Quando a gente olhava nos olhos da pessoa, a gente via aquela alegria, aquela força, né? Aquela coragem de enfrentar as adversidades da vida. E isso vem decaindo muito nos dias atuais, né? Pelas dificuldades, pelos problemas que vão se avolumando na vida. Então, é muito importante a gente nos situarmos, né, nessa existência. Como você falou, né? Quando o Ademir falou, você falou assim, mas e o nosso Deus interno, né? Porque Jesus disse, vós sois deuses, né? Vós sois a luz do mundo. Então, se ele disse isso, é porque é para a gente trabalhar esse Deus que está dentro de nós, né? Essa força divina que está dentro de nós, e fazer com que essa luz, né, brilhe dentro de nós, né, principalmente em direção às outras pessoas. A gente mostrar para todo mundo o que a doutrina espírita tem feito de fato nas nossas almas. É isso. Eu cada vez mais, eu conversando assim como nós estamos conversando, né, eu vejo que, de fato, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós descobrimos o quê? Com o Evangelho, descobrimos que Deus é amor, segundo João. Primeira epístola de João, se eu não me engano, eu sei que... Eu não me lembro agora o capítulo, não. Eu sei que é 8. Acho que é a primeira epístola, capítulo 1, e tem versículo 8, alguma coisa assim, 8,16. Não me lembro agora, não. Mas eu sei que é a epístola de João, que João fala que Deus é amor. E também fala que Deus é espírito. Ou Deus é uma coisa, ou é outra. Na verdade, Deus é tudo e Deus é nada, vamos dizer assim. Né? Numa linguagem, vamos dizer assim, espiritualista, esotérica, é o alfa e o ômega junto, né? É uma só coisa que a gente não consegue compreender. Mas nós descobrimos, no Livro dos Espíritos, na questão que eu citei, que é 888A, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro, que Deus governa o universo pela lei do amor. O amor existe nos minerais e em todos os outros reinos, e também nos hominais. O que faz a atração é esta lei de amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós descobrimos que o amor é uma centelha divina que todos nós trazemos no fundo do nosso coração. E que cabe a nós desenvolvê-la inicialmente como instinto, depois como sentimento, e o amor é o mais puro do sentimento. Se Deus é amor, de fato, Deus está dentro de nós. Então, o que nos falta, se nós temos a exortação, e essa exortação nos leva ao trabalho que a gente pode considerar edificação de segundo Paulo de Tarso, ou seja, a construção de algo. Mas se nós ainda nos sentimos vazio, no meu entendimento, claro que existem outras coisas, como outros entendimentos da mesma coisa, por outros ângulos, por outros aspectos, o que nos falta, na verdade, é amar. Conscientemente. Por quê? Tudo que nos impulsiona é o amor. É o amor que nos impulsiona para fazermos
tudo. Nós fazemos isso de forma consciente e de forma inconsciente. Só que quando nós começamos a desenvolver a razão no estágio que estamos hoje, nesse início, né, nesse desabrochar da verdadeira razão, se assim eu posso dizer, filosoficamente, é claro, nós começamos a controlar os instintos, como controlar também, aprender a controlar, né? Vamos dizer assim, aprender a controlar os instintos, aprender a controlar as emoções. E aí, como nós estamos aprendendo a controlar os instintos, muitas vezes somos carregados ou tomados por paixões diversas e deixamos de seguir ou de exercitar ou de nos deixar levar pelo instinto natural que vem do amor. Então, por exemplo, tem um caso muito popular, acredito que talvez todos vocês conheçam, que fala que era época de frio, muito frio, um país bem mais frio que o Brasil, aqueles países de usar aqueles casacões, né? E a mulher sai com as amigas de uma ópera, de um teatro, e vê à beira da calçada o mendigo de frio. Ela teve o primeiro impulso de tirar o seu casaco de peles e envolver o mendigo. E logo foi, eu não sei se a história é exatamente assim, mas a essência é a mesma. Como diz o Richard Simonetti, num artigo que ele escreveu em Reformador, não sei se eu vou pronunciar certo, bem achado, mas que não é vero. Quer dizer, o caso é bom, mas não é verdadeiro. Mas, quer dizer, a história é mais ou menos essa, em essência. Então, a mulher teve esse instinto de tirar o casaco e colocar, mas a outra, conversando com ela, não, você vai para casa e depois você volta, você vai ficar sentindo frio. Mas ela ia entrar numa limusine. Bem, ela foi para casa e escolheu. E depois, no dia seguinte, ouviu a manchete que aquele mendigo tinha morrido de frio. E eu pergunto, quantos de nós, por um ou outro motivo, não deixa de seguir este impulso? Por exemplo, vou fazer um caso mais popular ainda. Alguém vem em sua direção e você percebe que ele vai lhe abordar. Pela fisionomia, pela aparência, você desvia. E se a gente procurar no Evangelho, fala que a gente não deve desviar daqueles que vêm nos pedir. Mas vamos dizer que a gente não desvie e ele nos aborde e peça um dinheiro. E a gente perceba que ele está alcoolizado ou drogado. Não vou perguntar qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês, porque, como diz quem fala muito isso é o Birlizone, que é um dos oradores nossos aqui. Vocês não pensam assim. Mas eu logo penso, vai pegar o meu dinheiro para tomar uma cachaça, para comprar droga, o crack. E aí esta razão, esse pensamento, me impede de fornecer-lhe o dinheiro. Outras vezes, em vez de nós fornecermos o dinheiro que ele pede, a gente pergunta o que ele deseja e oferece um prato de comida, um alimento, um lanche. Ou seja, controlando muitas vezes esse impulso inicial que é fazer o bem sem olhar a quem, que é amar ao próximo como a nós mesmos. A empatia que o Isaías falou. Quer dizer, colocar-se-nos no lugar do outro e nos perguntarmos, se eu fosse ele, na situação dele, o que eu gostaria que o outro me fizesse?
Então, a gente percebe que esses aspectos da doutrina espírita são os mesmos aspectos do espiritismo. E não poderia ser diferente. Quando a gente vê o espiritismo como revelação, e como nós vemos a doutrina espírita como uma revelação, e essa revelação, seja o espiritismo, ou seja, a doutrina espírita, como uma revelação divina, então nós podemos dizer que a revelação espírita é divina porque vem de Deus através dos espíritos. Não foram os homens que buscaram os espíritos, foram os espíritos que sempre buscaram os homens. Claro que alguns homens, descobrindo isso, essa possibilidade, também buscaram os espíritos, como nós fazemos hoje, através do pensamento. Só que quando essa busca se materializava através de uma pitonisa, ou seja, de um médium, em vez de nós buscarmos a edificação, nós buscávamos, até há muito pouco tempo, as futilidades. O que a doutrina espírita, que é o resultado do estudo, da observação, da comparação que Allan Kardec fez desses fenômenos, vem nos colocar no caminho do espiritismo com Jesus. O espiritismo com Jesus é agir como Jesus agia. É um código de atitude, é um código de relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, a primeira coisa que surge com o espiritismo, ou até dizer-se de forma diferente, a primeira coisa que surge com as manifestações intensas dos espíritos, já prevista por Jesus, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Então, o que a gente descobre? Que o primeiro efeito foi instigar, estimular o homem a edificar-se, a conhecer. Conhecer quê? A lei que regia, os princípios que regiam aqueles fenômenos que antes eram, não vou dizer desconhecidos, mas pouco conhecidos. Ou, melhor ainda, não eram estudados de forma séria. Sempre eram levados para o lado da curiosidade, o lado das futilidades e da diversão. A gente descobre que, até hoje, a diversão é a fonte do desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia. Então, as tecnologias são utilizadas para o divertimento até que o homem consiga aplicá-la de forma mais adequada à edificação real, à construção do bem. Então, a gente vê, por exemplo, ou para a guerra também, né? Como a pólvora e tantos outros artifícios. Mas eu estou vendo aqui que alguém levantou a mão. Quem foi que levantou? Maria Beatriz. Boa noite. Boa noite, Maria. Me corrija se eu estiver equivocada. Quando alguém me aborda e eu vejo que está com alguns sintomas de dependência, de algum ou bêbado ou drogado, eu tenho isso comigo. Ou me pede para enviar um remédio, eu tenho isso comigo, porque diante do mundo que nós estamos vivendo, eu vou à farmácia, envio a receita, ou eu ofereço comida, porque eu penso, né, que
esses tipos de bebida, droga, é um suicídio indireto. E eu não gostaria de alimentar isso. Então, aí você disse que a gente está... esqueci a palavra que você usou. Controlando, regulando. Controlando, agradecida. Controlando a vontade do outro. Então, eu estou equivocada? Não, de forma alguma, Beatriz. A gente sempre quer assim, eu estou certo ou estou errado. A gente está sempre procurando isso. Então, assim, uma coisa que eu aprendi assim, segue o seu impulso. Quando a Bá me falou dessa palestra de hoje, na hora que ela me falou, deu um estalo. Então, quando eu tenho esse estalo, que eu vou chamar de impulso, eu posso aceitar porque eu sei que vai dar certo. Quando não dá o impulso, eu tenho que esperar. Ou seja, a intuição, o momento, eu tenho que raciocinar para ver se eu vou conseguir desenvolver o trabalho. Então, quando vem o impulso, ou seja, é algo natural. Quando não vem um impulso, é algo que eu tenho que pensar, meditar e, de fato, me preparar para realizar. Quando vem o impulso, eu sei que eu também tenho que me preparar. Porém, eu serei auxiliado. Ou seja, é como se fosse algo que tivesse programado. No caso, Maria Beatriz, desse impulso para atender às necessidades do outro, seja em que situação for, isso depende de uma série de circunstâncias que nos envolvem. Vamos imaginar que quando você é abordada, você está indo para o médico em cima do horário. E talvez você não tenha tempo para ir lhe oferecer uma refeição ou aviar uma receita, supondo. Então, se você está interessado em ajudar e não tem esse devido tempo, quando você se coloca no lugar do outro, o que você gostaria de receber? De uma forma geral, hein? Quem falou? Maria Beatriz, fala. Não, eu gostaria, se eu vou uma dependente de álcool, eu quero receber o álcool. Se eu for uma dependente de droga, eu vou querer receber o droga, ou o fumo. Ou dinheiro para isso. Então, ou dinheiro, porque pedir isso nunca se pede, né? Então, eu vou querer o dinheiro para fazer a minha vontade, o meu desejo. Isso. Exato. Então, olha só, a gente quer ajudar, mas quer direcionar o que o outro fará com aquela ajuda nossa. Então, Deus nos ajuda, Deus nos dá a visão, a audição, o tato, o olfato. Né? Por que a atração por punks? Nos dá todos esses dons, nos dá todos esses dons, e nós, ele não nos pergunta o que nós vamos fazer. Deus nos permite que nós utilizemos livremente. Livremente. Ele não pergunta como é que você vai usar isso. Você está me pedindo de... Vamos usar uma coisa que talvez seja... A gente pede um dinheiro emprestado, aí a pessoa fala assim, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou pagar uma dívida. Mas você vai pagar uma dívida fazendo outra? É o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você vai pagar uma dívida fazendo outra? Você vai ficar com 2 dívidas. Então, quando nós não temos tempo, e a gente lembra desse impulso, e a gente não tem o tempo de realizar de acordo com o nosso pensamento, a gente pode dar o que a pessoa pediu ou negar. Se a pessoa pede, você me dá um dinheiro para fazer uma refeição?
Ela está pedindo para isto. Você dá o dinheiro e o que ela fará com esse dinheiro é responsabilidade dela. A sua responsabilidade é ajudar. Então, eu acho que é Bezerra de Menezes, ou Emanuel, que fala assim, que quem tem fome tem pressa. Outros dizem que você não consegue alimentar o espírito se você não alimentar o corpo. Então, você alimenta o corpo e depois alimenta o espírito. Né? E, dependendo de como você está alimentando o corpo, automaticamente você também estará alimentando o espírito. Porque é o acolhimento. Então, Maria Beatriz, de maneira alguma eu estou dizendo que você está equivocada. Pelo contrário, eu apenas estou mostrando que a gente pode raciocinar e agir de diversas formas. E qual é a forma, teoricamente, ideal para nós agirmos? De acordo com a nossa consciência. É isso que nós precisamos aprender. Nossa consciência vai ficar pesada? O que eu chamo de consciência pesada? Eu devia ter feito isso. Eu não fiz, mas devia ter feito. Então, alguma coisa em mim está dizendo que eu deveria ter cedido àquele impulso. Mas, se eu deixei de fazer e a minha consciência não me, vamos dizer assim, não me repreendeu, então eu fico tranquilo. Ela pode até não ter me repreendido, não importa o motivo. Pode ser que eu tenha embotado a consciência, reprimido a consciência, ou não ouvido a consciência. Então, se eu não ouvir, eu não me sinto repreendido. Ou seja, mesmo eu não me sentindo repreendido, eu posso estar equivocado. Por quê? O que nós aprendemos é fazer o bem sem olhar a quem. É a parábola do bom samaritano. Então, quando a gente percebe, vai estudando, eu vou chamar até de forma atenta, doutrina espírita, escrituras sagradas, ou, se quiserem, espiritismo, a gente vai vendo que tudo isso é a mesma coisa observado em tempos e épocas diferentes, ângulos diferentes. Quando nós vamos falar à luz da doutrina espírita, nós precisamos buscar abordar esses três aspectos. Quando nós formos falar de espiritismo, nós precisamos abordar esses três aspectos. E aí, extrapolando aquilo que já é dito e conversado, quando nós falarmos de evangelho, nós precisamos abordar esses três aspectos. E se nós não quisermos abordar a filosofia, a ciência e a religião, vamos então abordar o que Paulo recomenda: a exortação, a edificação e o consolo. O consolo, a meu ver, acontece quando nós compreendemos que aquilo que está à minha volta tem por um único objetivo: me estimular ao progresso. Não existe outro. Todas as situações que me cercam durante toda a minha existência, corporal ou espiritual, têm um único objetivo: me fazer progredir. Cabendo a mim identificar isso em mim. A Bá levantou a mão. Abucacis, pegando o gancho da Bia, do que a Bia falou, se eu estou na rua, a pessoa me pede, e eu tenho,
eu olho para os olhos dela. Não me importa o que ela vai fazer. Se ela me pedir R$2, eu tiver uma moeda de 1, eu vou dar 1. Não me importa o que ela vai fazer. Porque se meu coração pede para mim dar, eu dou. E normalmente ele pede para que eu dê. Então eu dou. O que ele vai fazer, como você disse, é problema dele. O que importa é o que o meu coração pediu. O exemplo do agasalho. Se eu estiver passando na rua, eu estiver com esse moletãozinho velho aqui que eu uso dentro de casa, ou se eu estiver com um melhor, se tiver um que não tem, que está com frio, eu sei que eu vou tirar e eu vou dar. E para casa eu vou vir para pegar um outro. É isso que eu queria complementar, relacionado ao que a Bia falou. Agradeço, Albucacis. É isso mesmo. Eu agradeço também, agradeço a Ana Beatriz, o Isaías, que está colaborando comigo. Eu vou ver aí com a Ademir, porque acho que já deu a hora, né, que você falou, né? Aí você vê aí o que é que a gente pode fazer, ou se termina, como é que vai ser. Nós te agradecemos, aí a gente conclui, depois nós desligamos a gravação, e aí se alguém tiver mais algum comentário, a gente fecha. Aí depois só termina para a gente com uma prece, tá bom? Tá bom, Deus tá abençoe. ótimo. Bem, então agora você vai concluir, é isso? Ademir. Eu só conclui para a gente e termina com uma prece. Ah, tá. Então tá. Então, meus amigos, agradecendo a todos vocês que me viram, que me verão, e que estão vendo, né? Agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Sei que o assunto é um assunto conhecido, mas pouco discutido, né? E como a doutrina espírita sugere que a gente discuta os seus princípios, buscando crer, mas saber por que crer. Né? Por que eu creio? E eu preciso crer porque compreendo. Mas para eu compreender, eu preciso raciocinar. Então, quando eu passo a crer porque eu compreendi e compreendi porque eu raciocinei, eu posso dizer, né, que eu possuo uma fé, uma crença raciocinada. E isso não significa que eu consiga explicar tudo aquilo que eu creio à luz da filosofia do homem, vamos dizer assim, a filosofia acadêmica, ou da ciência acadêmica, ou das diversas religiões e filosofias comportamentais, vamos dizer assim. Mas eu consigo compreender à luz da minha razão dentro do conhecimento espírita e, se quiserem, evangélico. Então, é isso. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, a esses companheiros que estão aqui me acompanhando, me auxiliando, na verdade, com as boas vibrações, para que esse trabalho sirva, mesmo que minimamente, para exortar, estimulando a cada um de nós a busca da verdade, para que possa edificar, fortalecer um conhecimento firme, consistente, e que esse conhecimento possa consolar as nossas almas, mostrando que estamos a caminho. Rápida ou lentamente, mas estamos a caminho. Muito obrigado a todos.